Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, vamos começar hoje um assunto muito importante e muito interessante. Então, galerinha, hoje nós vamos iniciar o estudo de ondulatória. E vamos começar, pessoal, por oscilações, tá? Vamos aqui, tá? Nós vamos estudar, movimentos harmônicos simples. Galera, eu vou ficar aqui embaixo, tá bom? Ficar aqui embaixo. E nós vamos começar, tá bom? Aprendendo o que é um movimento periódico, tá? Muitas vezes os livros e na internet por aí também, eles dizem que o movimento periódico e o movimento oscilatório é a mesma coisa, mas aqui eu vou mostrar os dois como sendo coisas diferentes, mas que um tem tudo a ver com o outro, tá bom? Então, pessoal, vamos entender primeiro isso aqui, ó. O que é um movimento oscilatório? Galera, movimento oscilatório é um movimento que se repete, tá? Várias vezes. Como assim, professor? É o seguinte, ó, lê aí. Um movimento, tá? Ele é dito oscilatório quando ele se repete, ou seja, executa um movimento de ida e volta em torno de uma certa posição. Ou seja, se há algum movimento que está se repetindo o tempo todo, constantemente aquele mesmo movimento se repete, tá? Então ali é um movimento oscilatório, tá? E mais especificamente, agora nós vamos ver movimento periódico. O movimento periódico, galerinha, ele é um movimento oscilatório, porém ele tem uma certa característica. Qual é? É o seguinte, o movimento periódico, ele é aquele que se repete em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o movimento periódico, ele é oscilatório porque ele se repete, mas ele é periódico, tá bom? Porque ele se repete sempre naquele mesmo intervalo de tempo. Então, galerinha, nós podemos dar como exemplo de um movimento que seja periódico, o movimento que a Terra, tá, tem em relação ao Sol, né? O movimento de translação. Ela fica girando em torno do Sol, em órbita que, que tem como centro o Sol. Então, aí nós temos um movimento periódico. Por quê? Porque esse movimento, certo? Completa uma volta completa em exatamente um ano, né? Aproximadamente, né? Um ano, né? E também há um outro movimento, nós podemos citar. Qual é ele? Galera, é um movimento de rotação da Terra. A Terra, ela também gira, né, em torno do seu próprio eixo. Ela está aqui, ó, tá vendo? Ela está girando ao redor do Sol, mas também está girando em torno do seu próprio eixo. E aí, galerinha, esse movimento que ela tem em torno de seu próprio eixo, né, um movimento de rotação, ela exerce em um intervalo de tempo de 24 horas. Galera, observa, esses movimentos são oscilatórios? Sim. Por quê? Porque se repetem, tá? E eles são periódicos? Também. Por quê? Porque além de se repetirem, eles se repetem em um mesmo intervalo de tempo, sempre naquele mesmo intervalo de tempo. Outro tipo de movimento que nós podemos ter como oscilatório, né? E em certas ocasiões nós podemos até aproximar e chamá-lo de periódico, é no caso de um balanço, quando você está balançando alguém, ó, veja aqui na foto do lado, está balançando alguém, o movimento que ela faz de sobe e desce no balanço, né? Ela vai subir e descer. Esse movimento ele é oscilatório e em alguns casos nós podemos considerá-lo como periódico, tá? Um outro exemplo bem comum e é o que mais cai em questão de provas, exercícios, é justamente aquele reloginho de pêndulo, tá? O pêndulo, ele exerce um movimento de ida e volta, ida e volta. Galera, nós temos aí um movimento periódico. Por quê? Porque eles vai e volta, vai e volta, vai e volta, sempre em um mesmo intervalo de tempo. Então, gente, resumindo, o movimento ele é oscilatório quando ele se repete continuamente. E ele é periódico quando essa repetição for sempre em um mesmo intervalo de tempo, tá bom? Galera, dentro do movimento oscilatório, nós não podemos esquecer, né, de estudar algumas grandezas. Quais são essas grandezas? A primeira dela é o período, tá? Gente, o período ele é um intervalo de tempo, tá? Necessário
para que ocorra uma oscilação completa, ou seja, é o tempo necessário para executar o movimento de ida e volta. Galera, por exemplo, no caso do pêndulo, quando ele sobe, desce, vai lá para o outro lado e desce de novo. Galerinha, esse tempo que ele levou para subir, descer e voltar até a mesma posição, tá? Executar um ciclo completo, né? Executar uma ida e volta completa, é o que nós chamamos de período, certo? O período é o tempo para se executar uma volta completa. Vou dar aqui um exemplo mais cotidiano. Imagina que você está andando em voltas, tá? Você está passeando em uma praça, ou então está fazendo caminhada, tá? Em uma praça. E aí você fica dando voltas na praça o tempo todo. Esse movimento que você está fazendo, ele é oscilatório? Sim, porque você vai ficar dando essas voltas, então você vai ficar indo e voltando, parando no mesmo local de novo, certo? Várias vezes. Nós temos um movimento que se repete continuamente, então ele é um movimento oscilatório. Periódico ele é? Depende. Se você fizer esse movimento de dar a volta todinha na praça, tá? Onde você está caminhando, sempre em um mesmo intervalo de tempo, então você vai ter aí um movimento periódico, tá bom? E aí o período é o tempo que você leva para dar uma volta completa, tá? Você está caminhando ao redor de uma praça, o período é o tempo que você leva para dar uma volta completa. Um outro exemplo, aqueles carros de Fórmula 1, que eles dão várias voltas no circuito, né? Vamos supor que ele dê sempre, ele dê uma volta completa em aproximadamente 40 segundos. Então nós temos aí que o período é 40 segundos. Uma outra grandeza que nós temos que estudar e que tem muito a ver com o período é a frequência. Galera, a frequência, olha aí, cuidado. A frequência é o número de oscilações completas por unidades de tempo, tá? Matematicamente, nós vamos poder expressar da seguinte maneira. A gente vai chamar aqui o F, tá? Que vai ser a frequência, e ele vai ser igual ao número N de oscilações completas dividido pelo intervalo de tempo que durou para ser realizado essas oscilações. Olha aqui um exemplo. Voltando aqui no caso do carro de Fórmula 1. Imagine que esse carro de Fórmula 1 ele dá 50 voltas no circuito, tá? Naquela pista. E aí ele demorou cerca de, vamos supor aqui, 45 minutos. Então, para você descobrir qual é a frequência que vai ter nesse movimento do carro de Fórmula 1, você vai pegar o número de voltas que ele deu, qual foi? 45, e vai dividir pelo tempo, que foi 45 minutos. Eu acho que eu falei foi isso, tá? Então, galerinha, a frequência é isso e período, tá? Lembrando, é o tempo que leva para dar uma volta completa, tá? Para uma oscilação realizar uma ida e volta completa. Então, gente, essas duas grandezas estão relacionadas, estão entrelaçadas uma com a outra. Tem tudo a ver uma com a outra. E a relação entre elas é dada por essa equaçãozinha aqui, ó, lá no cantinho. A frequência, galerinha, ela vai ser o inverso do período, ou seja, a frequência é igual a 1 sobre o período, tá? E aí, galerinha, eu quero que você se ligue, porque é muito importante isso que eu vou te dizer agora. Gente, as unidades de medidas, quais são? O período, tá? Lembrando, ele não é um intervalo de tempo, então a unidade do período vai ser o segundo, tá? Aqui está no plural, mas foi só um errinho meu. E a frequência vai receber uma unidadezinha muito bacana, muito interessante de vocês conhecerem, tá? Que é o Hertz. Galerinha, o Hertz significa 1 dividido por 1 segundo, tá? Ou segundo elevado a menos 1, da mesma coisa, tá bom? Então, como é que funciona isso, professor? É o seguinte, toda vez que você quiser expressar uma certa frequência em Hertz, tá? No caso aqui que eu falei agora em pouco, do carro de Fórmula 1 que deu 45 voltas em um tempo de 45 minutos. Observe, se eu quisesse descobrir a frequência, eu falei agora, você pegava 45, dividiria por... Não, você pegava 40, que foi o número de voltas, tá? Dividiria por 45. Então, você observa que o tempo não está em minuto, mas aí se você quiser que a sua frequência seja expressa em Hertz,
Você vai colocar o seguinte, ó. Ele não deu 40 voltas, você bota 40 aqui no lugar do N. E ele não deu, ele não demorou 45 segundos para dar essas voltas, aliás, 45 minutos para dar essa volta, você vai ter que transformar esse minuto em segundo. E aí quando você encontrar o resultado vai vir em hertz, ok? Para ficar melhor, para você entender um pouquinho mais, vamos ver aqui alguns exemplos. Galerinha, o exemplo 1 diz o seguinte: qual o período e a frequência, respectivamente, de oscilação de um motor que executa 300 rotações por minuto? Olha aí, galerinha, esse motor aqui ele executa 300 RPM, ou seja, rotações por minuto. E aí nós temos que descobrir o período e a frequência. Galera, o período é o tempo que ele leva para executar uma oscilação completa. É o tempo que ele leva para executar uma rotação completa aqui nesse caso. Então, para nós encontrarmos o período, nós temos que pegar o tempo total, tá bom? E dividir pela quantidade de rotações, quantidade de voltas. Qual foi o tempo total? Você observa que ele disse que foi 300 rotações por minuto. Então, o tempo vai ser 1 minuto, 60 segundos, tá bom? Vamos colocar em segundos logo. Então, aqui, ó, para nós encontrar o período, que é o T, tá bom? A letrinha T representará o período. E é só nós dividirmos o tempo, que é 60 segundos, pela quantidade de rotações, que é 300. 60 dividido por 300 vai dar 0,2 segundos. Então, pessoal, observa, o motor ele dá 300 voltas, né, ou rotações, no caso, por minuto. Então, eu pego 60, que é o tempo que ele levou para dar todas as rotações, tá? E divido por 300. Deu 0,2 segundos. 0,2 segundos, o que significa isso? É o período, é o tempo que leva para esse motor executar uma rotação completa, ok? Então nós já temos o período. Vamos achar agora a frequência. É só você lembrar que a frequência é igual ao inverso do período, é igual a 1 sobre t. E aí você vai fazer o quê? Dividir 1 por 0,2, que é o período. Vai dar o quê? 5 Hz. Observa, 0,2 segundos. Quando você botar aqui o tempo em segundos, você vai encontrar a sua frequência em Hz. Então, galerinha, a resposta correta seria 0,2 e 5 Hz, né? 0,2 segundos para o período e 5 Hz para a frequência. Continuando, um outro exemplo que diz o seguinte: um corpo que oscila com uma frequência de 4 Hz. Aí a opção A apresenta um período de 4 segundos. Tem uma opção B, tem uma frequência de 150 RPM. Completa uma oscilação a cada 25 segundos. Completa 4 oscilações a cada minuto. Completa meia oscilação em 4 segundos. Galerinha, para você responder essa pergunta, você vai ter que focar aqui, ó. A questão nos forneceu a frequência. Então, nós vamos encontrar logo o período. O que é o período? É o tempo que leva para ser executada uma rotação completa, ou seja, uma oscilação completa. Então, galerinha, a frequência e o período estão relacionados pelaquela equaçãozinha que diz que a frequência é igual ao inverso do período. A frequência nós já temos e nós vamos ter que descobrir o período. Para isso, basta você reorganizar. Você tem aqui o T, vai passar para o lugar para onde está o F e o F para onde está o T. E vai ficar dessa forma. T é igual a 1 sobre F. Por que você fez isso? Simples, só foi regrinhas matemáticas. Quem estava dividindo aqui passou multiplicando, quem estava multiplicando passa dividindo, tá bom? E aí, o período ele é 1 sobre F. Não, perdão, tá? O período ele é igual a 1 sobre F. Então, a gente vai pegar 1 e dividir por 4, que é a frequência, e nós vamos encontrar que o período é 0,25 segundos. E aí você lembra, galera, período é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa, ou seja, uma volta completa, uma ida e volta completinha, tá? Então, galerinha, a resposta correta nessa questão seria a letra C. Ele completa uma oscilação a cada 0,25 segundos.
Galerinha, fechamos por aqui esses pequenos conceitos. Na próxima aula, tá? Continuação desse assunto, nós vamos estudar sobre pêndulo simples e sobre massa-mola, sobre o sistema massa-mola. Então, galerinha, beijo, até mais, bye bye.